Bom dia. Hoje são 10 de agosto de 2014, Fortaleza, Ceará, Brasil, domingo. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Portanto, mais um vídeo sobre religião. Tenho recebido com frequência recadinhos de internautas sobre os meus vídeos, né? E aqui vou me ater a um comentário que recebi ontem do internauta Adeildo Oliveira. Adeildo Oliveira. Ele é evangélico, cristão, e pertence a um dos ramos da Igreja Assembleia de Deus. E em um de seus comentários, ele me diz ali, que está no meu vídeo com o título A Bíblia Não Mente, um título irônico, né, que eu usei, A Bíblia Não Mente. E ele ali, em um de seus recados, ele diz que eu ataco com frequência o cristianismo, e que isso é comum na história do cristianismo, né? O cristianismo sofrer ataques, os cristãos sofrerem ataques. E segundo ele, Adeildo Oliveira, existem inúmeras religiões e apenas o cristianismo é atacado. E eu escrevi ao Adeildo Oliveira, explicando a ele direitinho, porque eu, entre aspas, ataco o cristianismo, né? Expliquei a ele. E resolvi fazer aqui um vídeo, porque vai ser útil a muitos internautas. Porque apenas o que eu escrevo lá, naquela página do YouTube, muitas pessoas não veem, né? Então resolvi aqui fazer um vídeo para explicar ao Adeildo Oliveira por que ataco o cristianismo. Primeira coisa, vamos aqui, eu coloquei o título, né? Por que ataco o cristianismo? Adeildo Oliveira, veja aqui. Vamos logo de cara, de início, tirar o verbo aqui, ó, o verbo atacar. Atacar, esse verbo aí, ele traz um sentido de agressão. E eu não agredo o cristianismo. Eu não ataco o cristianismo. Então vamos mudar de primeiro o verbo. Atacar, isso é agressão, significa agressão, né? Atacar está muito relacionado aí a Israel, não é isso? Ao Hamas, povo da Bíblia, né? Não é isso? Estados Unidos da América do Norte, né? Então esse verbo atacar está muito aí ligado a esses lugares aí, né? Pois bem, eu critico o cristianismo, Adeildo Oliveira. Eu critico o cristianismo e critico qualquer religião. Só que eu dou ênfase ao cristianismo. E por que eu dou ênfase ao cristianismo? Vou explicar. Veja aqui as razões por que critico, em essência, o cristianismo. Aqui eu coloquei as razões, tá? Fiz aqui um rol para não esquecer. Vamos aqui. Por que critico o cristianismo? Primeiro, Eustáquio, nasci numa família cristã. Então, o cristianismo sempre esteve presente em minha vida. Veja aí, nasci numa família cristã católica, em Sobral, minha cidade do interior, perto de Fortaleza, né? Minha querida cidade de Sobral. Nasci ali numa família cristã. Meu pai pertencia à maçonaria, era maçom. E minha mãe e meus irmãos, cristãos católicos, né? Ali eu nasci nesse meio. Eu nasci recebendo o cristianismo, recebendo a educação cristã. Apesar de mamãe e meus irmãos nunca terem lido a Bíblia, porque isso é regra geral no cristianismo. Os cristãos não conhecem a Bíblia. Os cristãos não leem a Bíblia.
Isso é regra geral. Pois bem, como eu nasci numa família cristã, obviamente, o cristianismo esteve sempre presente em minha vida. Eis aí a primeira razão por que critico o cristianismo. A segunda razão, a religião cristã é a religião predominante no Brasil, não é? Não é Adeildo, é Adeildo Oliveira. O cristianismo é a religião predominante no Brasil, não é isso? A quase totalidade do povo brasileiro é cristã, não é isso? É cristã. Então, o cristianismo está mais presente em televisão, em rádios, em jornais, em revistas, não é? Em revistas, nas ruas, igrejas cristãs. Essas igrejas estão mais presentes do que outras religiões, por exemplo, do que o budismo. É difícil aqui no Brasil, existem vários templos budistas, mas quase ninguém conhece, não é? A gente vê mais o que? Igreja cristã. Então, eis a outra razão. O cristianismo está também presente no dia a dia, nas ruas, nas avenidas, televisão, rádio, jornal, etc. É por isso que o o cristianismo é mais tocado aqui nos assuntos, né? Pois bem, o segundo motivo. O terceiro motivo por que critico o cristianismo. O terceiro motivo, ensinamentos. Ensinamentos é Deildo Oliveira. Você é cristão, evangélico, mora no Rio de Janeiro, pertence a um dos ramos da Igreja Assembleia de Deus. Então, veja aqui, o terceiro motivo por que critico o cristianismo. Ensinamentos errôneos sobre a Bíblia. Ora, como eu nasci numa família cristã, né, e recebi ali lições de cristianismo, né, e como eu sou uma pessoa muito crítica, sempre fui, eu comecei a estudar o assunto. Diferentemente dos meus irmãos, que nunca leram a Bíblia. Eu não. Eu sou crítico, muito crítico. Uma coisa para entrar na minha cabeça, ela só vai entrar depois de uma análise bem feita. Então eu recebi essa ilusão cristã e procurei estudar o assunto para ver se aquilo era verdade ou não. E descobri que o cristianismo, a exemplo de outras religiões, não passa de mera ilusão, né? Pois bem, então veja, comecei a estudar o assunto. Hoje eu tenho um conhecimento sólido sobre religião, né? Porque eu gosto de estudar o assunto. Ora, veja aqui o terceiro motivo, ensinamentos errôneos sobre a Bíblia. Como eu disse agora há pouco, o cristianismo está sempre presente, né, em tudo, né? Aqui no Brasil, televisão, jornais, revistas, livros religiosos, né, publicados aí por várias igrejas, etc. Então eu vejo com frequência líderes religiosos, e em sua quase totalidade líderes religiosos evangélicos e líderes religiosos protestantes, na televisão, é direto aí, a gente vê esses caras passando aos fiéis ensinamentos errôneos sobre a Bíblia. E isso me choca. Por quê? Porque eu conheço do assunto. Eu conheço do assunto. Eu sei que o que eles estão pregando lá não é verdade. Então isso me choca. Como isso me choca, eu resolvi fazer alguns vídeos sobre religião para mostrar, principalmente aos ateus. O meu público aqui favorito são os ateus. Para mostrar a alguns ateus que queiram obter mais conhecimentos sobre o assunto, né, que religião é pura ilusão, pura fantasia e pura superstição. É por isso também que eu que eu critico o cristianismo, certo? Então veja aí, quando eu vejo um pastor protestante aí, evangélico, na televisão, ali no culto, dizendo bobagens, isso me choca. Isso me choca, porque eu sei que aquilo não é verdade. E é por isso que eu resolvi fazer os vídeos. E resolvi fazer os vídeos quando li o livro do teólogo norte-americano Bart Ehrman, um de seus livros, em que ali ele diz também,
que é doutor em teologia, né, na Universidade da Carolina do Norte, em que ali, em um de seus livros, ele disse que resolveu abrir a verdade, resolveu mostrar a verdade do cristianismo, porque ele conhece, foi pastor, o Bart Ehrman. Então eu, incentivado por ele, por esse livro dele, em revelar a verdade, é que eu resolvi fazer aqui os vídeos sobre religião, né? Portanto, aí, mais um fator que me leva a criticar o cristianismo, não atacar. Vamos lá, Deildo Oliveira. Veja o outro aqui, fator. O comércio insano de artigos religiosos. Deildo Oliveira, o cristianismo, como uma religião, ao longo de sua história, 2000 anos de existência, o comércio praticado pelo cristianismo, iniciando-se pela Igreja Católica Apostólica Romana, é um comércio insano, é um comércio hediondo de artigos religiosos. As igrejas cristãs, vendendo produtos fantasiosos, inúmeras igrejas cristãs vendendo produtos fantasiosos que causam repugnância a qualquer ser humano. Isso a gente vê aí na televisão, a gente vê em jornais, a gente vê em revistas, a gente vê em livros, né? Um comércio insano, produtos vendidos por igrejas cristãs que causam repugnância a qualquer cidadão, tais como óleo santo de Israel, fogueira santa lá realizada em Israel, perfume de Jesus, né? Veja, venda de lotes no céu, tudo isso vendido aí por associações cristãs, igrejas cristãs, promessas de curas miraculosas, de que Jesus vai curar você, e esse cidadão entra na igreja e depois morre aí amíngua na calçada de um hospital público, porque não há ali um médico para socorrer esse cidadão que está lá na igreja contribuindo, acreditando que Jesus vai curá-lo. São esses produtos, entre outros, produtos insanos, à venda por várias igrejas cristãs, que também me causam repugnância. Então veja aqui as razões pelas quais eu critico com mais veemência o cristianismo. Aqui estão, né? Portanto, só um resumo. Muito bem. E o Deildo Oliveira também diz lá em seu comentário que eu ataco entre aspas, né? Que eu ataco apenas o cristianismo, né? Já que há outras religiões aí. Vou aqui explicar uma coisa, só uma coisa bem rápida também, Deildo Oliveira. Veja aqui, nós temos aqui no Brasil, temos várias religiões, porque no mundo, como o homem cria religiões e como o homem cria deuses, temos no planeta Terra hoje 10.000 religiões. E temos no planeta Terra também hoje, no mínimo, 1.000 deuses, né? O Deus, Deildo Oliveira, em que você acredita, é o Deus Javé, o Deus que foi criado por um povo. Não é um Deus universal, é um Deus criado por um povo. O povo hebreu, que também era politeísta, acreditava em vários deuses, como mostrei aqui em mais de 40 vídeos, né? E ali só um resumo, na própria Bíblia. Pois bem, então o seu Deus é um Deus criado por um povo, o povo hebreu. Só que o planeta Terra não é composto, não foi apenas pelo povo hebreu, vários povos, e daí vários deuses diferentes, várias religiões diferentes. Em relação a dizer que eu critico apenas o cristianismo, eu tenho vídeos aqui, aí no YouTube, em que já critiquei aqui algumas passagens do Allan Kardec, o grande espiritismo, Allan Kardec, quando ele diz que, aquele mesmo discurso, né, falso sobre os ateus, quando ele diz que a incredulidade, o ateísmo, leva facilmente uma pessoa ao suicídio, né? E que o ateísmo causa frouxidão moral.
Esse discurso aí, falso, do Allan Kardec, espiritismo, é outra religião, diferente do cristianismo, mesmo com base cristã, esse discurso é falso. E eu mostrei aqui em vários vídeos. Isso prova que eu não ataco, entre aspas, né? Porque que eu não critico apenas o cristianismo. Mas o problema do cristianismo é mais forte do que o espiritismo. O espiritismo, Edeildo Oliveira, é milhões de vezes, o cristianismo é milhões de vezes mais racional do que o cristianismo. O cristianismo, com todo respeito, o cristianismo é uma religião completamente irracional. E vou mostrar isso aqui em inúmeros vídeos, pegando a base do cristianismo. O cristianismo é irracional. Só para você ter uma ideia, Edeildo Oliveira, veja aqui, eu coloquei rapidamente, que isso aqui eu vou abordar em vários vídeos. Eu coloquei aqui rapidamente, cristianismo e espiritismo. A doutrina espírita, quando eu digo espírita, a doutrina espírita é a de Allan Kardec. E não esses espíritas aí de encruzilhadas. Estou falando do espiritismo de Allan Kardec. A doutrina, eu sou ateu, mas eu estudo o assunto, conheço e digo o que é verdade. A doutrina espírita de Allan Kardec, a doutrina kardecista, é milhões e milhões de vezes mais racional do que a doutrina cristã. E vou explicar isso em vários vídeos, e aqui só para começar. Veja aqui, para o cristianismo, a ilusão cristã, há aqui duas ilusões, cristianismo e espiritismo. Para a ilusão cristã, para o cristianismo, o céu existe. A morada, o céu para o cristianismo é um lugar físico, uma loucura, em que moram ali o Deus Javé, né, os anjinhos, né, e aí vai. É um lugar físico para o cristianismo. Qualquer teólogo sério, mesmo cristão, sabe que isso é ilusão. Muito bem. Para o cristianismo, sim, o céu para o cristianismo. Para o espiritismo, o céu não existe. Não existe o céu para o espiritismo. Olha a racionalidade do espiritismo. Para o cristianismo, existe o inimigo maior do Deus Javé, que é o Satanás e seus demônios. Para o cristianismo, para o espiritismo, não existe Satanás. Não existem demônios. Parabéns ao espiritismo. Viu aí como ele é muito mais racional do que o cristianismo? Muito bem. Para o cristianismo existe também o inferno. E o inferno é um lugar também físico, oposto ao céu. E aqui no inferno moram Satanás, moram os demônios, né? E aí e seus anjos infernais. Essa loucura aqui no cristianismo. No espiritismo não existe inferno. Nada disso. E teólogos cristãos sérios, estou falando de teólogos sérios. E não esses aqui, ó, que fazem parte aqui desse rol. Teólogos sérios, que estudam a Bíblia com imparcialidade, com neutralidade, como se fossem juízes de direito, em que se exige a imparcialidade. Então aqui veja, qualquer teólogo sério, Frei Beto aqui no Brasil, Leonardo Boff, Bart Ehrman, doutor em teologia, Carolina do Norte, Estados Unidos, Jean-Dominique Crossan, teólogo cristão, qualquer teólogo sério sabe muito bem que o inferno também é uma criação do cristianismo, que o inferno é uma cópia, que o inferno do cristianismo é uma cópia do inferno pagão. Qualquer teólogo sério sabe disso. Pois bem, no espiritismo não existe inferno. Viu aí como o espiritismo é muito mais racional do que o cristianismo? Agora vamos para cá. Segundo a visão do cristianismo, quem são os moradores do inferno? Quem vai para o inferno, segundo a doutrina cristã? Veja a loucura. Vão para o inferno os que não acreditarem em Jesus como seu salvador pessoal. Veja a loucura cristã, Edeildo Oliveira.
Então veja, quem não aceitar a Jesus Cristo, Cristo entre aspas, quem não aceitar a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, aí esses aí vão para o inferno. Então veja, só vai para o céu aqueles que aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal. Veja aqui o crime que leva uma pessoa, um cidadão, a ir para o céu, para o inferno, na ilusão religiosa cristã. O crime, basta não acreditar em Jesus Cristo. Se você não acreditar em Jesus Cristo, você vai para o inferno. Veja que loucura. O Espiritismo não. O Espiritismo trata a coisa de forma, é o que eu digo, mais racional. Para o Espiritismo, inferno não existe, céu não existe, Satanás não existe, e o Espiritismo está de parabéns. Para o Espiritismo, o que importa numa pessoa são suas qualidades. Um cidadão, um ser humano, para o Espiritismo, um ser humano bom, sem vícios, trabalhador, honesto, se tiver boas condições financeiras, que pratica caridade. Um cidadão responsável, um pai de família responsável, um marido exemplar, um homem sem vícios, um homem que pratica o amor, a solidariedade. Esse homem aqui, ao morrer, o seu espírito aqui, o seu espírito atingirá o ápice da felicidade espiritual para o Espiritismo. Então, são essas as qualidades que levam para o Espiritismo, que levam o homem a galgar a felicidade espiritual, que ele seja uma pessoa boa, de boas qualidades. O Espiritismo não está condenando ninguém, espírito algum, apenas por não acreditar em profetas, não acreditar em deuses. O Espiritismo não se apega a isso. O Espiritismo, ele prega que uma essas sim são as qualidades que uma pessoa boa, pouco importa se é budista, pouco importa se é adepta do islamismo, pouco importa se é uma pessoa ateia, pouco importa para o Espiritismo. O que importa é que a pessoa seja de qualidade, boa, solidária, caridosa. Esses são os requisitos que elevam o espírito lá na vida, que elevam o homem na vida espiritual. Esses são os elementos no Espiritismo. Então aqui o Espiritismo valoriza o ser humano pelo que ele faz, pelas suas obras. O cristianismo, não. Vem aqui e diz, aquele que não acreditar em Jesus Cristo como seu salvador pessoal, vai para o inferno. Olha aqui, e quem vai para o inferno? Quem não é cristão, quem não aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E aí a quase totalidade do planeta Terra hoje, né? 7 bilhões de pessoas hoje no planeta Terra. Vamos ver aí cristãos aí por cima, vamos colocar aí 2 bilhões de cristãos, né? E então 5 bilhões de pessoas que são budistas, por melhores que sejam, pessoas que são ateias, por melhores que sejam, pessoas que são adeptas do islamismo, por melhores que sejam, pessoas que são adeptas do espiritismo, por melhores que sejam, essas pessoas, segundo a visão do cristianismo, essas pessoas vão para o inferno. Veja a loucura do cristianismo, né? Portanto, aí, apenas um pequeno resumo, por causa do tempo, de cristianismo e espiritismo, e as razões porque eu, Eustáquio ateu, critico o cristianismo e não ataco. Não é ataque. Ataque é com Israel, é com Hamas e com os Estados Unidos na América do Norte, né? Portanto, aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.